Na última semana, ganhou repercussão mundial a possível guerra entre os Estados Unidos e o Irã. E a pergunta que muitas pessoas se fazem é: o que isso tem a ver comigo? Né? Afinal de contas, eu aqui no Brasil posso ser impactado por uma guerra lá do outro lado do mundo, que eu nem conheço as pessoas, nem sei por que elas estão brigando. Tá? Eu quero trazer para você hoje esse contexto, porque isso pode impactar a tua vida de forma direta. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, uma guerra em outro continente não afeta apenas pessoas que lá estão. Afinal de contas, ali, meados da pandemia, em 2022, já no finzinho da fase mais restritiva, nós tivemos o início da guerra da Ucrânia. E você percebeu que alguns produtos, como óleo de cozinha, por exemplo, ficou mais caro, né? E aí, eu quero trazer para você hoje uma reflexão e a gente entender por que Estados Unidos e Irã podem entrar em guerra e o que é que isso pode trazer de prejuízo para você. Mas antes eu faço aquele pedido especial para você, meu amigo, minha amiga. Tá fazendo o quê? Você está se inscrevendo aqui no nosso canal, deixar o seu joinha, o seu gostei, ativar o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja avisado. Eu já agradeço porque a gente bateu os 13 mil inscritos e continuamos a nossa missão rumo aos 15 mil inscritos e eu conto com você, tá? Eu também convido você, meu amigo, minha amiga, aqui, a entrar na nossa comunidade no Telegram, de forma gratuita. Lá eu posto vídeo, posto conteúdos que eu não posto aqui, tá? Mas eu posto lá para que você possa estar acompanhando também. Afinal de contas, Irã, Estados Unidos, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso vai me impactar, tá? Então, vem comigo, imagine na tela. O que é que marca, né, para você, meu amigo e minha amiga, uma grande potência, né? O que é que nós temos, então, como caracterizar as grandes potências? Você vai dizer para mim que as potências mundiais hoje são Estados Unidos, China, Inglaterra, França, países que já estão há muito tempo discutindo o mundo. O que é que esses países têm em comum? Esses países têm uma coisa em comum chamadas ogivas nucleares. Ou seja, o que a gente pode entender inicialmente é que Estados Unidos dá pitaco no mundo, França dá pitaco no mundo, China dá pitaco no mundo, eles têm áreas de influências. Por quê? Tem áreas de influências porque eles têm algo que pode ali fazer com que os outros países queiram ou não ser seus aliados. E o que é que faz países quererem ser aliados uns dos outros? Nesse nosso contexto pós-Segunda Guerra Mundial, são as ogivas nucleares. Então, eu trouxe aqui para você as 5 principais potências, né? Você vai ver que a Rússia tem 5.580 ogivas nucleares, os Estados Unidos têm 5.044, a China tem mais ou menos 600 ogivas nucleares, a França tem mais ou menos 290 ogivas nucleares e o Reino Unido vai ter mais ou menos 225 ogivas nucleares. Se você parar para ter uma noção aí, você tem a Rússia, que tem como área de influência ali o leste europeu e alguns países de regimes totalitários, como por exemplo o Irã, a Venezuela, né, a Coreia do Norte. Você tem a China, também bastante aliada a esses países. Você tem Estados Unidos ali exercendo uma influência maior sobre alguns países europeus menores e também alguns países da América Latina, né? E você tem o Reino Unido, que já foi uma superpotência, hoje não é mais uma superpotência assim, porém detém sim ainda uma área de influência bastante relevante. Então, o que é que faz esses países terem essa área de influência? É exatamente o poder militar e econômico que eles têm, tá? Então, quando você olha para esse gráfico, você entende perfeitamente porque o mundo hoje tem ali 3 potências que trazem algum destaque: China, Estados Unidos e Rússia. São exatamente os países com maior número de armamento nuclear atualmente, tá? Então, seguindo, o Donald Trump, quando ele assume o seu novo mandato no ano passado, né, o Trump era presidente, ele perde para o Joe Biden e ele volta. E no discurso de posse dele, ele traz algumas falas importantes. Ele diz: olha, a crise inflacionária que os Estados Unidos vivem hoje
foi causada pelos gastos massivos e pelo aumento do preço da energia. É por isso que hoje eu também declarei uma emergência nacional. Nós vamos perfurar, baby. Perfurar. A América será novamente uma nação industrial. E temos algo que nenhuma outra nação industrial jamais terá: a maior quantidade de petróleo e gás de qualquer país da Terra. Então, você tem um contexto em que existem países sob influência. Então, quando a gente olha para o contexto entre Irã, Estados Unidos, China, Rússia, você vê que o Irã hoje tem um alinhamento com rivais dos Estados Unidos. Que rivais são esses? Rússia, né? E também a China, certo? Então você percebe claramente que existe, né, esse alinhamento. Coloquei na tela a fala do Trump, né? Não estava projetando. Então você vê que de um lado nós temos Estados Unidos, Rússia e China. Você tem o Irã alinhado à China e à Rússia. E você vê que o Donald Trump declarou uma emergência internacional, uma emergência nacional, quando no ato da sua posse, o Donald Trump ele traz ali como emergência nacional o que? Corrigir a inflação, segundo ele, que teria como causa os gastos com energia. Então ele diz, olha, nós precisamos produzir energia, especialmente petróleo e gás. E quando a gente olha para o cenário do petróleo e do gás, nós vemos que o Irã é um grande detentor dessas riquezas e não está alinhado ao governo Trump. Não somente o Irã, mas também a Venezuela, que tinha também um alinhamento ali junto a países como China e Rússia. Então você vê, dezembro de 2025, os Estados Unidos retira o Nicolás Maduro do poder e passa a ter influência e diz o quê? O que é que o Trump traz para nós? O Trump diz, olha, eu vou levar as petroleiras americanas para explorar petróleo na Venezuela. Aí você lembra do discurso do Trump na posse. Nós vamos perfurar, baby, nós vamos perfurar. Então, certo? Quais são os objetivos dos Estados Unidos aqui no Irã? Primeiro, os Estados Unidos querem minar a influência do Irã no Oriente, ou seja, o Irã é um país que detém uma riqueza, alinhado à China e à Rússia, é um país que está em constante discussão com Israel ali pela hegemonia, pela área de influência na região do Oriente, ou seja, Israel quer ter a hegemonia, o Irã quer ter a hegemonia, só que os Estados Unidos buscam o quê? Minar a influência naquela região, que é uma região rica em petróleo. Que, como o Donald Trump falou, a ordem é cavar, perfurar, perfurar e perfurar e fazer os Estados Unidos ser o maior produtor de petróleo. Então, os Estados Unidos querem ter acesso ao petróleo do Irã, assim como eles tiveram, né, estão tendo acesso ao petróleo venezuelano. E aí você se coloca da seguinte questão: os Estados Unidos terão acesso a esse petróleo. Qual foi o modus que os Estados Unidos utilizou na Venezuela? Foi retirar o líder, né, que era o Maduro. É bem verdade que a Venezuela vivia sobre uma ditadura, da mesma forma que o Irã vive uma ditadura também religiosa lá do regime Ayatollah. Além disso, os Estados Unidos querem minar essa influência como? O que foi que eu falei para vocês? Como é que Rússia, Estados Unidos e China construíram a sua influência? Através de dois pontos: poderio bélico nuclear e poderio econômico. O que é que os Estados Unidos querem? Querem minar a possibilidade do Irã de ter um poderio econômico, retirando deles a capacidade de produção de petróleo, fazendo com que esse petróleo seja explorado pelos Estados Unidos, e depois querem tirar também o poder bélico, querem impedir que o Irã tenha ali bombas nucleares. Porque se o Irã reúne essas duas capacidades bélicas e econômicas, o Irã poderia se tornar uma referência na região produtora de petróleo, ali no Oriente, onde você vai ter Irã, você vai ter Emirados Árabes, você tem Catar, você tem uma série de países produtores de petróleo. E caso o Irã venha a deter influência sobre essa região, pode ser que levasse os Estados Unidos a afastar-se, né, dessas relações com esses outros países que são
produtores de petróleo. E aí você vê que isso é tão verdade porque o Irã ele controla um espaço chamado Estreito de Hormuz, tá? Que é uma faixa de água marítima onde se escoa a maior parte da produção de petróleo do mundo. Petróleo produzido por Omã, por Iraque, por Arábia Saudita, pelo próprio Irã, né? Então, ou seja, você tem ali, o que eu acabei de falar para você, o Irã cercado por uma região produtora de petróleo, onde os Estados Unidos quer que o Irã não detenha nenhum tipo de influência sobre essa área, né? Porque aproximadamente 30% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, né? Milhões de barris de petróleo e gás natural são transportados por navio todos os dias, né? É a única passagem marítima dessa região, não tem por onde escoar. Então, imagina que o Irã se torna uma potência, começa a influenciar ali Omã e Iraque, né? Só que a Arábia Saudita permanece aliada, parceira dos Estados Unidos. Ela não tem como sair daquela região, vender a produção dela por uma outra rota, né? Então, o Irã, sempre que nós temos uma situação dessa, de ameaça, uma situação em que o Irã é colocado sobre pressão, o Irã ameaça que fechar esse estreito de Hormuz por onde passa toda a produção de petróleo. E se você diminui a oferta de petróleo, o que é que você tem? Você tem o aumento do preço do petróleo. Aí você se imagina, como é que isso começou? Olha, então vamos lá, desde que o Trump assumiu o poder, né? Nós temos ali em dezembro os iranianos iniciando uma série de protestos, né? Depois, os Estados Unidos se dispõem a negociar com o Irã, né? Só que os iranianos apresentam uma postura dura nessa negociação. E aí, então o Trump vem agora na semana passada e diz, olha, vocês têm de 10 a 15 dias para aceitar nossos termos ou coisas ruins vão acontecer. Mas e para você que está aí no seu dia a dia? O que é que muda para você caso aconteça uma guerra entre Irã e Estados Unidos? O que é que isso pode impactar na sua vida, no seu dia a dia? E eu trago agora, tá? Você pode enfrentar algumas consequências. Que consequências são essas? Eu quero que você acompanhe comigo, né? Primeiro, aumento no preço da gasolina. É a primeira coisa que você pode sofrer. Se você tem carro, se você tem moto, você depende de combustível, você pode ter aí então um aumento no preço dos combustíveis, como gasolina, gás, diesel. E se o diesel aumenta, por exemplo, aumenta o frete dos produtos. Então o supermercado pode aumentar o seu preço. O transporte, a passagem do transporte público pode sofrer alterações. Se você tem seu carro, você pode gastar mais dinheiro para colocar gasolina para se deslocar no seu dia a dia, né? Como eu falei, aí você já vê aí, até na nossa, isso aqui foi uma arte gerada pela inteligência artificial, ele coloca aí, você pode ter a gasolina chegando a 7,50, né? Você pode ter itens no mercado aumentando de preço, você vai ter um dólar mais alto também. Mas eu não compro em dólar, mas o café que você consome na sua casa é dolarizado, o óleo, a soja é dolarizado. Então, quando o dólar aumenta, automaticamente esses custos são repassados para você e você sofre. E se existe aumento de preços, pressão na economia, você tem aumento de juros. E quando você não consegue pagar a sua fatura do cartão de crédito naquele mês, honrar certinho o seu compromisso, o que é que acontece? Os juros é cobrado sobre a sua fatura. E são juros altíssimos. E você simplesmente pode entrar numa espiral de dívidas difícil de você sair. Então, quando nós olhamos para o conflito dos Estados Unidos com o Irã, nós vemos que tem muito mais em jogo do que meramente petróleo. O seu dia a dia, o meu dia a dia, as nossas despesas podem ser comprometidas por algo que nós muitas das vezes ignoramos. Então, querido, você precisa estar atento ao que acontece no mundo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero que você tenha aprendido por que Estados Unidos e Irã têm tido toda essa complicação nos últimos anos. E eu convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha, deixar o seu gostei, tá? Ativar o sininho da notificação, fazer parte da nossa comunidade. O link vai estar no primeiro comentário fixado
Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Até o nosso próximo vídeo e até mais.